grandes nomes no elenco como Sônia Braga, Udo Kier, Bacurau conta a história de um povoado que desaparece do mapa e passa a sofrer com a invasão de alguns gringos inusitados, vamos dizer assim. A cena que a gente vai analisar acontece no quartel-general desses estrangeiros que estão tentando invadir o povoado de Bacurau. Depois de eles assassinarem uma criança em uma das investidas pela cidade, os vilões do filme estão tendo aqui nessa cena uma certa discussão sobre moralidade e ética. Knock it off, guys. Eles discutem se é correto ou se vale pontos matar uma criança nesse jogo sádico que eles estão participando. Terry! How old are you? Bom, pessoal, quando a gente fala de geografia cênica, a gente está se referindo à disposição dos atores e dos objetos dentro daquela locação que a câmera está enquadrando. E é a relação desses elementos dentro desse espaço diegético que vai compor o que a gente chama de mise-en-scène da cena, no qual a montagem tem grande participação. A cena começa com Michael, aqui interpretado pelo Udo Kier, nessa antiga sala da fazenda onde fica o QG do grupo estrangeiro. Quando o Michael escuta a discussão que está vindo lá do dormitório, que fica nos fundos da fazenda, ele se dirige até lá. Reparem só como o som da próxima locação já começa aqui, nessa primeira sala. Nós temos aqui um tracking shot, onde a câmera acompanha Michael por detrás, né? E reparem que à medida que o som no dormitório se acentua, em que o Michael está percebendo que acontece alguma coisa lá dentro, é feito um corte para um plano mais frontal, justamente para mostrar essa insatisfação do Michael com o que está acontecendo lá dentro. Lay off, Terry. I'm not gonna quit. This is bullshit. Michael. Vamos dar um pause aqui. Pessoal, esse plano segue um enquadramento que pode ser caracterizado como um establishment shot. Apesar desse quadro se manter por poucos segundos de duração, ele é mais do que suficiente para estabelecer a cena. A gente sabe onde estão posicionados os personagens, temos uma referência de alguns objetos importantes para a mise-en-scène, como os móveis em que os personagens estão sentados ou deitados, além da noção da planaridade, isto é, quem está de cada lado do plano, né? A gente fez essa espécie de mapinha para poder ajudar a nossa análise. É importante destacar, pessoal, que este é o único plano mais aberto de toda a cena. E é justamente com a apresentação dele que a gente vai notar como a montagem opta pelos enquadramentos mais fechados, justamente para evidenciar a tensão entre os personagens, né, que estão ali discutindo, ao mesmo tempo que com apenas esse único plano geral já é suficiente para definirmos os atributos da cena. Vamos assistir mais um pouquinho. Shot it. Kid! That is not what I signed up for. It was dark. He could have been like 16. Knock it off, guys. Look, you fucking maniac. He was a child, man. He wasn't older than 9 years old. A child, okay? Notaram que, como após o plano de apresentação, todos os planos que se sucedem na montagem são quase estritamente planos mais fechados? Pois é, e é aqui que entra o segundo ponto em que o montador ou a montadora precisa ficar atento para manter a planaridade, né, e a continuidade das ações dentro do quadro. E é aqui que vai entrar a questão da correspondência de olhar que a gente falou lá no início do módulo. Se no plano mais aberto conseguimos definir a geografia da cena, como a posição de personagens, objetos e outras coisas, é justamente a correspondência do olhar entre os personagens que vai dar essa ilusão de continuidade e manter essa geografia na nossa cabeça. Vamos colocar aqui lado a lado o mapa e o filme para a gente poder entender melhor. Repare agora no olhar dos atores e como eles respeitam essa geografia e o plano bidimensional que a gente tem representado aqui no mapa. O Terry, que é esse rapaz de bigode, discute com o Josh que está sentado na cama. Como a gente pode olhar aqui no nosso mapinha, o Josh está à esquerda do Terry no plano que a gente teve lá no establishment shot. E é justamente para o lado esquerdo que está o que a gente chama de fuga de olhar do personagem quando o Terry fala com o Josh, e para a direita, quando o Terry fala com o Michael. This guy shot a kid! That is not what I signed up for. That is not what I signed up for. Porém, com o decorrer da cena, a mise-en-scène desloca todo o nosso ponto de vista a partir do momento em que o Michael se senta. Vamos assistir. He was a child, man. He wasn't older than 9 years old. A child, okay? Not a criminal. This guy's been giving me shit ever since we came in. All right, the kid got nosy. Por He mais was que possa potentially parecer armed. um plano sem muito significado,
É importante que o montador ou a montadora mostre o deslocamento do Michael, já que agora a gente vai ter uma nova configuração de olhar para a cena. Se antes, quando a tensão da cena ainda não estava tão elevada, a gente pode dizer que a gente assistia essa cena como uma espécie de voyeur, uma espécie de sexto personagem que está ali no dormitório com os demais, invisível na cena e, vamos dizer assim, que pode pegar os melhores recortes do ponto de vista apresentado no establishment shot.